Irmãos, teve um dia que nós estávamos bem poucos irmãos e eu prometi que se tivesse um irmão na live, nós faríamos o estudo. Então, se tiver um, dois ou três, nós vamos fazer a parte do estudo em nome de Jesus, tá bom? Amém? Eu quero iniciar essa carta de 1 aos Coríntios. Nós finalizamos o livro de Romanos, um livro onde Paulo trata de muitos assuntos pertinentes aos irmãos em Roma, mas Paulo não conhecia a igreja em Roma, nem os irmãos de Roma. Mas a igreja de Corinto, a igreja de aos Coríntios, Paulo conhecia, porque Paulo foi o fundador da igreja de aos Coríntios. E se nós formos observar lá no livro, no capítulo 16 de 1 Coríntios, Paulo, ele testifica e atesta que ao escrever esta carta, ele está em Éfeso. Então, quando Paulo escreve esta carta para a igreja de aos Coríntios, ele não está na cidade, ele está em Éfeso. Até por partes ele vai falar do meu espírito, o vosso espírito em Cristo, não estou de corpo presente, mas o meu espírito presente. Então, Paulo está em Éfeso quando escreve essa carta de aos Coríntios. Nós falamos um pouco disso lá em Atos 19, quando Paulo está na cidade de Éfeso. Eu quero trazer uma introdução, primeiramente, à cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade portuária de uma grande relevância comercial. Ela foi redigida por Paulo 1 ano e meio, por 18 meses. E quando Paulo fundou esta igreja, eu falei 19, né, irmãos? Perdão, é Atos 18. Quando Paulo fundou a igreja aos Coríntios, em Atos 18, ele ficou 1 ano e meio nesta cidade. A cidade de Corinto era a sede de toda a província da Acaia, um centro comercial entre a Síria e Roma. Era uma cidade que interligava os portos, tanto a leste como Cerônica, e a leste como Liqueu. Eram dois portos que estava a cidade de Corinto que interligava, controlava o comércio norte e sul, e era um elo indispensável entre Roma e o Oriente. Então, a cidade de Corinto era uma cidade repleta de estrangeiros por toda parte. Pessoas de vários lugares, cidades do norte, do sul, do leste, do oeste, se agrupavam na cidade de Corinto. Por conta do seu comércio, de ser uma cidade portuária, de ser uma cidade movimentada, de ser uma cidade com a sua vida econômica determinada justamente pelo comércio, por negócios financeiros, por produções artesanal, que se andava na cidade e se via produtos artesanais feitos à mão. Até Paulo participou deste comércio como fabricador de tendas, por isso que ele fala muitas vezes com muita veemência sobre a cidade de Corinto, sobre a forma da vida de Corinto. Já a população era bem diversificada, uma forte presença de Roma e uma diversidade imensurável religiosa. A cidade de Corinto é uma cidade famosa por sua depravação moral, por sua depravação espiritual, a ponto de o filósofo Aristófanes usar um termo, combinar um termo, que ele dizia assim, Corinthiazonai, agir, que significa agir como Corinto, que era sinônimo de praticar justamente a imoralidade. Então, quando se usava esse termo, você é um Corinthiazonai, significava justamente esse termo da imoralidade que a cidade carregava sobre si, que o peso de dizer eu sou de Corinto trazia sobre os ombros daquelas pessoas que habitavam ali. Era uma cidade
que havia um templo, o templo de Afrodite, que ficava no Acrocorinto, assim chamado na época, que é uma montanha que se estava aproximadamente a 575 metros de altura, e dentro deste templo, deste santuário pagão, havia 1000 sacerdotisas, que eram as prostitutas culturais, que ao entardecer, elas costumavam descer deste monte, ir até a cidade ao cair da tarde, para oferecer ali seus diversos serviços pelas ruas. Então, a igreja, a cidade de Corinto, ela vivia nessa depravação, era uma cidade noturna, com agitação noturna, era uma cidade que, se nós formos chamar hoje, uma cidade que não dormia nos dias em que nós vivemos. Era uma cidade de uma agitação tremenda. E justamente ao pé desse monte, desse Acrocorinto, é que se cultuava deuses pagões, a Melicertes, a Baal, que já é de Tiro, de Sidom, que já vem ali de uma cultura grega, que justamente alcança já o povo judeu, que também se adorava Apolo, que justamente Apolo era chamado na cultura grega de o deus da música, do canto, da poesia, trazia um símbolo da beleza masculina. Astarte, Melcarte, era tudo deuses pagões que eram justamente oferecidos sacrifício ao pé desse Acrocorinto, ao pé da montanha, era oferecido estes atos. Homero, na Ilíada, ele falava sobre a rica Corinto, assim como Tucídides fala sobre o controle exercido por Corinto sobre os portos, justamente o que eu citei de Liqueu e de Cencreia, que ressaltava a importância militar da cidade. Havia em Corinto jogos istmos, que só perdiam para a importância dos Jogos Olímpicos de Roma, e esses jogos aconteciam em Corinto, eram realizados em Corinto. Então, era uma cidade agitada, movimentada, pessoas vindo, saindo, portos, navio, portuária, pessoas de alta classe, de baixa classe financeira, de uma religião, de outra religião, se reuniam ali na cidade de Corinto. Grande parte, justamente, da cidade pertencia a uma classe social menos abastada. Em um número menor, havia as pessoas integrantes da alta classe, que compunhavam as suas residências, justamente, e que essas pessoas de alta classe, nós vamos ver ao decorrer de toda a escrita da carta de Paulo, que ao decorrer, quando se convertiam, eram poucos que tinham suas grandes residências que comportavam assim cultos para a celebração da ceia do Senhor. Paulo, após um período ausente da igreja de Corinto, isso é só uma introdução, irmãos. Um período ausente da igreja aos Coríntios, Paulo soube que a comunidade da igreja sofria com divisões internas. Em vez de ser um corpo em Cristo, a comunidade estava dividida em seitas, partidos, os quais se identificavam com determinados líderes e mestres. Justamente as pessoas que exerciam de uma classe econômica elevada, superior, que haviam ali as suas casas, que comportavam ter um culto em sua casa, no ato da ceia, fazia ceia na sua residência, outro fazia na outra, outro na outra, e com isso foi se gerando justamente isso, essa divisão partidária, seitas. Paulo chega a dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Então, foi se criando isso na igreja, na cidade de Corinto. E justamente Paulo escreve dentro deste contexto da igreja,
e dentro desse contexto da cidade de Corinto. A igreja de Corinto estava com uma série de problemas, tantos teológicos, de parte cristã, vida cristã, e também estavam com grandes problemas de convivência entre os irmãos, entre a comunidade da igreja, entre o corpo de Cristo. E justamente que acabavam a criar aí por partidos, um puxava cada um para um lado, e isso ameaçava a unidade da igreja e a convivência entre os irmãos. Paulo escreve a carta com o objetivo de tratar justamente estas questões, conclamando os irmãos, as irmãs, para a concórdia e para a união. Paulo exorta em todo o decorrer da sua carta a comunidade a lembrar-se da sua fundação, para que se lembre de ser uma comunidade, evite as divisões que poderiam levá-la à situação anterior, à situação precária, mundana, antes de Cristo. Então, Paulo lembra justamente que Paulo e Apolo são apenas cuidadores da comunidade. A comunidade é o templo de Deus, o seu fundamento deve estar apenas em Cristo. Nesta carta, justamente se nós formos observar, é uma carta que Paulo cuida muito, irmãos, ao impor, ao decretar. Paulo, ele usa muito a via da argumentação. O apóstolo, ele procura convencer e conseguir adesão à sua visão, não por uma forma autoritária, não como uma forma de coação, mas a partir de Cristo, procura mostrar o caminho através da argumentação, de citação, de lembrança, de mostrar Cristo. A ênfase de Paulo aqui está em ser um mensageiro chamado e autorizado por Cristo, e não um simplesmente empregado da comunidade destinatária da carta. Paulo está dizendo, eu sou um mensageiro de Cristo, eu não sou empregado da igreja de vocês, eu não sirvo a igreja de vocês, eu sirvo ao Senhor. Diferente de muitos que haviam em Corinto, que serviam o povo da forma que queria, da forma que estava. Paulo quer o bem da comunidade. Através da perspectiva da cruz, do amor, Paulo procura solucionar, salientar estes conflitos internos que a igreja de Corinto vem vivendo. Ele justamente não argumenta tentando impor, ele evita impor, ele evita decretar. É claro que ele tem isso na carta. Há decretos, há imposição muitas vezes, mas ele procura ao máximo evitar. Ele não argumenta com base em leis eclesiais ou no ímpeto do espírito humano de justiça. Ele vem trazendo isso com base no amor, na graça. É interessante ressaltar que Paulo não se dirige simplesmente às lideranças. Paulo, ele se dirige a todas as pessoas que interagem com a igreja de Deus que se reúne em Corinto. Então, nós vemos que a igreja de Corinto é uma igreja muito problemática. Uma das igrejas que mais deu dor de cabeça para o apóstolo Paulo foi a igreja de Corinto, por conta de ter essa dimensão espiritual entre pessoas, por ter uma dimensão de classes sociais, financeiras, religiosas, culturais, de pessoas de cultura grega, romana, judia. Era uma igreja que deu um trabalho para o apóstolo Paulo muito mais do que as outras. E também era uma igreja que tinha muitos dons, tinha todos os dons espirituais. Era uma igreja que tinha muitos problemas, mas ao mesmo tempo era uma igreja que tinha todos os dons. É claro que isso não ressalva ou não se diz que agora tudo bem, não.
Não é isso que nós estamos querendo dizer. Mas era uma igreja que vivia sem o equilíbrio. Era uma igreja muito disso e pouco disso. Não tinha um equilíbrio espiritual. E se nós formos observar por toda a Bíblia, o que nos traz servir ao Senhor é o equilíbrio. É uma vida equilibrada, sentimental, emocional, de filosofias, de vida com Cristo. É o equilíbrio, equilibrar. Em Corinto não existia isso. Um puxava para um lado, outro puxava para o outro. Havia desavenças, discórdias, e os irmãos estavam como se estivessem vivendo carnais, sem a presença do Espírito Santo. Embora o Espírito Santo estava ali, mas não havia o agir do Espírito Santo, não havia lugar para o Espírito Santo. Eu quero ler com os irmãos 1 Coríntios 3, para nós observarmos como estava a igreja de Corinto. 1 Coríntios 3, a partir do verso 1. Nós vamos ler até o 4. O presbítero Gesiel, se não me engano, citou isso no nosso primeiro estudo, irmão. Quando nós tratamos sobre o obreiro aprovado, se não me foge a memória, no nosso primeiro estudo, o presbítero Gesiel citou esse texto sobre Apolo e Paulo. Vamos lá. Eu, irmãos, que não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo aos homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Olha a mensagem de Paulo, irmãos, para a igreja de Corinto. Eu fico imaginando o pastor da igreja que está lá, o bispo estabelecido como pastor da igreja, pegando a carta de Paulo e lendo, diante de toda a igreja, uma palavra como essa. Dizendo, olha, quando eu vos criei, eu queria vos dar manjar. Isso aqui é espiritual, manjar espiritual. Mas vocês eram carnais, então eu tratei com leite, fui levando. Agora ainda tenho que vos tratar com leitinho, porque vocês continuam sendo carnais. Havia em Corinto a maioria com uma espiritualidade rasa. Não havia profundidade, uma profundidade espiritual em toda a igreja de Corinto. Claro que existiam os dons, manifestação do Espírito Santo, profecias, mas viviam uma vida espiritual desequilibrada. Mais algumas informações sobre primeira carta aos Coríntios, primeira carta de Corinto. Nós temos em nossa Bíblia 1ª e 2ª Coríntios. São 2 de 4 ou mais cartas que Paulo escreveu à igreja de Corinto, juntamente com as igrejas das regiões da Acaia. Se nós formos observar, eu não anotei aqui, mas se eu não me engano eu lembro, verso 9 do capítulo 5 de Corinto, olha o que Paulo diz: já por outra carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Então, Paulo vem dizendo na nossa primeira carta, assim dividida em nosso cânon sagrado, na nossa Bíblia, que a primeira carta que nós temos, então, os estudiosos dizem que, na verdade, é a segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto. Juntamente com a segunda carta aos Coríntios que nós temos, os estudiosos assim dizem que é a quarta carta que Paulo escreve à igreja de Corinto. Se nós formos levar isso em consideração, é claro que estas cartas têm os seus indícios históricos, literários, de uma autoria paulina, mas retornando, se nós formos levar isso em consideração para uma igreja, o apóstolo Paulo escrever quatro cartas,
e na sua segunda carta ele ainda escrever assim, olha, porque ainda sois carnais, imagina a situação da primeira carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Se a segunda carta ele já vem trazendo toda essa liturgia, toda essa escrita, imagina a primeira carta que Paulo escreveu. Eu acredito que é um escrito fantástico. É claro que isto se perdeu com o tempo, irmãos. Não há mais acesso a esta primeira nem a quarta. Mas nós temos essas duas que aos estudiosos dizem ser a segunda e a terceira. A primeira e a carta se perdeu durante todo o tempo e a perseguição que havia sobre a igreja e sobre os escritos da nossa Bíblia. Essas cartas têm todos os indícios históricos e literários da autoria paulina. A autoria paulina nunca foi contestada em nem 1 Corinto e nem em 2 Corinto. Já nos anos 90 depois de Cristo, já foi aceita por toda a igreja e pelo concílio e também por Clemente de Roma, que era um dos grandes homens que habitavam e também que autenticava se a carta serviria o seu autor, de quem veio para quem veio, também fazia parte. Então, desde os anos 90, já era aceito, até os dias de hoje, não há contestação sobre a carta de 1ª e 2 Coríntios, como a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, até hoje, é discutido o seu autor, quem escreveu, quando escreveu. 1ª e 2 Coríntios, não. É fidelizado a Paulo e não há nada para contestar sobre a sua autoria. Inácio, na primeira década do século II, também atestava a autoria paulina. Então, são homens aí, desde o início, que já vêm atestando isso. Há um contexto aí que, se nós formos observar, de 2 textos, eles ficam em dúvida, mas se encaixam perfeitamente em toda a ordem de pensamento e toda a cronologia que Paulo vem nos trazendo, que é 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, parte B, e 1 Coríntios 14, versículo 34, parte B. Alguns dizem que esse escrito não foi de Paulo, mas aí temos aí mais de 30 biblistas que analisaram tudo isso e não puderam dizer que havia, e disseram que não havia nenhuma contradição, minúscula que seja, que não havia nesses textos. Então, são textos bem ajustados, que entram no contexto de todo o pensamento paulino. Através desta observação que nós trouxemos do verso 9 do capítulo 5, a carta de 1 Coríntios, na verdade, pode ter sido a segunda, e a segunda carta aos Coríntios pode ter sido a terceira, e a quarta também se perdeu pelo tempo. A maioria dos estudiosos, irmãos, trabalha com a data escrita desta carta aproximadamente do ano 55 ao ano 57, quando acontece a terceira viagem missionária de Paulo e o fim da sua estada, que ele passa 3 anos em Éfeso. Lá em Atos 18, não estava totalmente errado, mas eu busquei aqui, e também em Atos 19. Quando ele diz que antes do Pentecoste. Vamos lá no 16, para nós testificarmos isso. Se eu não me engano, verso 8, isso, verso 8. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecoste. Paulo afirma, estou em Éfeso, vou ficar aqui até o Pentecoste. Esse Pentecoste não é Pentecoste de Atos 2, era a festa judaica que acontecia, a festa de Pentecostes. Tá bom, irmãos? Eu separei um breve esboço, e eu vou estar mandando esse material hoje ainda, ao final desta aula, do nosso grupo, para que os irmãos, se assim sentirem, observar a carta aos Coríntios mais detalhadamente. Eu separei na introdução, do verso 1 ao 9, a introdução que Paulo vem nos trazendo. Traz toda uma introdução sobre a igreja, a carta aos irmãos. Do verso 10 ao 17,
Paulo trata sobre as divisões que vêm acontecendo. Algumas dessas separações você vai encontrar na sua Bíblia. Por exemplo, do capítulo 2 até tal, tem ali. Mas nós diminuímos ainda, trazemos um pouquinho mais dividido sobre alguns assuntos que estão ali intercalados no meio. Do verso 18 do capítulo 1 ao capítulo 3, do verso 4, Paulo vem tratando sobre crianças em Cristo. Vem tratando sobre a infantilidade da igreja de aos Coríntios no nível espiritual. Do verso 5 do capítulo 3 ao verso 9, nos traz sobre Apolo, Paulo, parceiros na obra de Deus. Do verso 10 do capítulo 3 ao verso 23, no final do capítulo, Paulo vem destacando e vem trazendo Cristo, o alicerce. Depois eu vou enviar esse arquivo para os irmãos. Eu só estou aqui recapitulando o material de apoio. Do capítulo 4 e todo o capítulo 4, Paulo vem tratando nos 21 versículos, ele vem tratando sobre os líderes cristãos. No capítulo 5 e todo o capítulo 5, ele trata também sobre a impureza da igreja aos Coríntios, e ele trata sobre a imoralidade que estava no meio deles. No capítulo 6, do verso 1 ao verso 20, também todo o capítulo, Paulo vem tratando o templo do Espírito. Olha o verso 19, eu destaquei esse aqui para nós. Depois, mais à frente, nós vamos fazer um contexto, templo do Espírito, corpo de Cristo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Paulo vem tratando sobre o templo de Cristo, o nosso corpo, templo do Espírito Santo. Do capítulo 7 inteiro, irmãos, no capítulo 7, Paulo trata sobre o casamento nos 40 versículos. E aqui eu quero destacar um conteúdo histórico, mas que não há nenhuma afirmação bíblica para isso que eu vou dizer aos irmãos. É um conteúdo histórico, de pesquisa, não há afirmação bíblica. Alguns dizem que Paulo nunca foi casado. Não podemos afirmar, não há nenhuma concordância bíblica a isto. Outros dizem que Paulo ficou viúvo antes de se converter. Alguns historiadores trazem esta informação dizendo que Paulo ficou viúvo antes de se converter no caminho de Damasco. Então, alguns dizem que Paulo fala de casamento com muita propriedade. É claro que quando ele fala de casamento, ele está inspirado pelo Espírito Santo. Inspirado pelo Espírito Santo, ele pode se tratar de qualquer assunto de diversas formas e de muitas maneiras. Mas, ao ele falar com muita propriedade sobre isso, acredita-se também que Paulo ficou viúvo. A sua esposa faleceu antes dele se converter. No capítulo 8, do verso 1 ao verso 13, ainda nesse breve esboço, Paulo vem tratando sobre alimentos oferecidos a ídolos. Em todo o capítulo de número 8, os 13 versículos. No capítulo 9, do verso 1 ao 27, também todo o capítulo 9, Paulo vem tratando sobre a disciplina cristã. No capítulo 10, do 1 ao 13, Paulo vem trazendo uma saída. Se você for observar, do capítulo 10 ao 13, Paulo trata ali sobre uma saída, Cristo. Do verso 14 do capítulo 10 ao verso 1 do capítulo 11, Paulo vem tratando sobre a liberdade cristã, vem tratando sobre a caridade cristã. Do verso 2 ao verso 34 do capítulo 11,
que é o contexto em que nós, como servo de Deus, igreja do Senhor, conhecemos muito, que a partir do 23 é citado na ceia deste capítulo 11, mas desde o verso 2 ao verso 34, Paulo vem tratando da ordem do culto. Paulo precisou de 34 versículos para tratar da ordem de culto da igreja de Coríntios. Observa bem, Paulo trata da ordem do culto. Um fala, outro espera, o outro fala, o outro espera, e ele trata toda a ordem do culto nesse capítulo 11. No capítulo 12, no verso 1 ao 3, ele trata Jesus é o Senhor. E do capítulo 4 ao capítulo 31, na parte A, ele trata sobre os dons espirituais e a diversidade dos dons. E da parte B do capítulo 31, do capítulo 12, do versículo 31 ao verso 13, e aqui eu quero destacar alguns irmãos, ao final do capítulo 13, Paulo vem tratando da graça, a graça do amor celestial. No capítulo 12, Paulo trata dos dons, porque a igreja de aos Coríntios era uma igreja repleta de dons espirituais, de pessoas capacitadas com os dons. Mas logo na sequência, Paulo vem tratando do amor. Por quê? Porque não adianta ter os dons se através dos dons não ser manifesto o amor. Não adianta ser usado se não tiver o amor. Então, Paulo primeiro trata dos dons, aí após os dons ele vem tratando do amor, da graça de Deus, do amor de Deus, a suprema excelência da caridade. Ele vem trazendo a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbe, não se... ele vem tratando tudo isso desta forma. Não falha, não será aniquilada, tudo isso ele trata no capítulo 13. Do capítulo 14, do 1 ao 25, Paulo vem tratando o caminho do amor, até o verso 25. Do verso 26 ao verso 40, ele vem tratando sobre fortalecimento da igreja. No capítulo 15, do 1 ao 19, Paulo vem tratando da ressurreição. Em todo o capítulo 15, Paulo trata deste contexto. Ele trata da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição em Cristo. Em todo o capítulo 15, Paulo vem tratando desse assunto. E já no final do versículo 35 ao versículo 58, ele trata sobre o corpo da ressurreição. O capítulo 15 é um capítulo escatológico, irmãos. Desde o que acontece a Cristo, a ressurreição, também a igreja, a ressurreição do corpo. Então, o corpo celeste, a glória celeste, tudo isso ele vem tratando no capítulo 15. Então, o capítulo 15 é um capítulo escatológico. Se você for observar, um versículo muito conhecido é o 55. Onde está a morte, os teus aguilhões? Onde está o inferno, a tua vitória? É justamente aqui, no capítulo 15, no versículo 55. Então, Paulo vem tratando de tudo isso. No capítulo 6, que é o final do capítulo do livro de Coríntios, da 1 Coríntios, no capítulo 16, do 1 ao 24, Paulo trata ali sobre as suas últimas observações a toda a igreja, e aqui eu ressalto e ressalvo que também há na carta de Coríntios aquela citação de Paulo que nós tratamos lá da igreja, quando tratávamos da carta aos Romanos. E lá no verso 21 do capítulo 16, Paulo cita assim: saudação da minha própria mão de Paulo. É aquela citação que Paulo escreve: olha, eu que estou escrevendo, essa saudação é minha, eu que estou dizendo, eu vos saúdo em algumas outras cartas. Nós vamos ver isso mais à frente. Então, nós observamos agora esse breve esboço, e nós vamos entrar agora nos principais temas
da carta de Coríntios. Nesta carta, nós encontramos a famosa passagem sobre a importância do amor genuíno que nós encontramos no capítulo 13. O que leva muitos teólogos a considerarem esta carta sendo a epístola mais poética de todo o corpus paulinos. Das epístolas paulinas, alguns que consideram esta carta mais poética por conta do capítulo 13. O amor ao próximo, a vigilância, a pureza, é o que nos trata no capítulo 13, a partir do verso 8. Também é na primeira epístola de Paulo, aprofunda o tema, os dons espirituais, lá no capítulo 12. É a primeira vez que Paulo vem aprofundando isso nos seus escritos. A exortação que Paulo faz na primeira epístola concentra-se em alguns aspectos da unidade da igreja, o que nós citamos aos irmãos. E nós temos aí inúmeros versículos atestando isso, e eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque vai ficar muito longo, mas depois, no decorrer da semana, nós vamos enviar hoje o material, os irmãos vão ter acesso, os irmãos podem baixar e pode ir ponto a ponto ali, contextualizando, verificando, atestando também. Um dos temas mais importantes desta epístola é justamente a eclesiologia, pois vemos que o apóstolo Paulo ele está extremamente preocupado com a natureza e a vida da igreja. Suas colocações sempre pautam por esse propósito. Se nós formos observar, e aqui eu quero destacar, ele inicia lá no versículo 2 do capítulo 1, trazendo a igreja de Deus. Esse ponto eu quero destacar com os irmãos. 1 Coríntios 1, 2. Ele vem trazendo sobre a igreja de Deus. Observa. O qual antes havia prometido pelos... Vamos lá. Oh, glória. Fui lá para Romanos, irmãos. Vamos lá. Falei, eu já li isso aqui, não é por ali. Vamos lá. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, chamados santos. A princípio, observa isso, no decorrer de toda a carta nessa primeira carta aos Coríntios, nós vamos observar. Ele trata primeiro a igreja de Cristo. No texto a qual nós lemos, ele já trata sobre o templo do Espírito Santo, templo de Deus. Por terem recebido o Espírito Santo, se torna agora templo de Deus. E mais à frente, quando já chegamos lá em 1 Coríntios 6, no 17, no 10, no 11, a partir do 23, que trata da ceia, ele já vem trazendo sobre o corpo de Cristo, devido à submissão e autoridade de Cristo. Primeiro ele trata a igreja de Deus, aí mais à frente no capítulo 3 ele vem tratando ali sobre o templo de Deus, e depois do 6 ele já vai tratando sobre o corpo de Cristo. Há essa dinâmica na escrita de Paulo, há esses degraus que Paulo vem subindo na sua carta, que eu acredito que aos irmãos lerem e estudarem também, a igreja de aos Coríntios vinha subindo esses degraus a chegar ao corpo de Cristo. A estrutura escatológica da teologia paulina também se destaca nesta epístola. O esforço de Paulo, do início ao fim da carta, é para deixar claro que, embora já tenha despontado como provaram o poder da ressurreição de Cristo, o derramamento do Espírito na vida dos coríntios, o reino de Deus não está aqui em toda a sua plenitude. Nós vemos isso em 1 Coríntios 4, 20. O reino de Deus não está aqui, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes. Então não havia o reino de Deus em sua plenitude. Paulo deixa claro aos irmãos da igreja que o reino de Deus não estava ou não ainda não esteja presente em toda a sua plenitude.
A vida ética dos seguidores de Cristo deve, mesmo assim, ser controlada pela realidade manifesta do tempo que há de vir. Isso aqui já traz lá a parte escatológica da carta. Há em Corinto, e eu quero destacar para os irmãos, uma forte influência grega. E justamente por isso e por toda aquela diversidade que nós citamos aos irmãos, de pessoas, culturas, pensamentos, linhas de pensamento, há muitos problemas. Justamente Paulo vem escrevendo para tentar salientar esses problemas. Que igreja que não tem problema, né, irmãos? Se nós formos observar, essa aula eu encurtei bastante, irmãos. Eu quero tratar hoje 1 Coríntios, próxima aula 2 Coríntios, Éfeso, e nós precisamos andar. Depois nós voltamos, aí aprofundamos mais. Mas Paulo vem em toda a carta trazendo isso. Paulo enfrenta diversas questões teológicas muito sérias aqui. Bem como Paulo enfrenta adversários. Tradicionalmente, as passagens principais para identificar a oposição a Paulo ao Coríntios são ali, capítulo 1, verso 12, no 3, 22, no 9, do 2 ao 5, do 11. Então, esses textos deixam bem claro que os principais adversários de Paulo justamente eram os judeus, familiarizado com o mundo helenista, que, por outro lado, adotavam valores e técnicas retóricas sofistas e, por outro lado, confiavam na sua herança espiritual como judeu. Adotavam a cultura de, mas eu sou judeu, eu se inchavam. E eu quero destacar aos irmãos alguns dos principais problemas enfrentados na igreja de Corinto. No capítulo 1, do verso 10 ao verso 17, Paulo vem tratando dos problemas do partidarismo. É o que nós citamos. Um puxa para um lado, outro para o outro. Um pensa assim, outro pensa assim. Do capítulo 1, verso 18, ao capítulo 2, verso 16, Paulo vem tratando sobre a disputa sobre a sabedoria do mundo versus a sabedoria de Deus. Por quê? Porque eles viviam debaixo de uma cultura grega. Eles estavam debaixo de pensadores da época que estavam ali em Corinto. Eu quero ler o verso 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Porque havia muito esta dispersão de pensamento, de linhas de pensamento, de formas teológicas de entender, de compreender. Era muito discutido a sabedoria humana com a sabedoria de Deus. E Paulo vem tratando disso já no início do verso 18 do capítulo 1 ao verso 16 do capítulo 2. Paulo também vem tratando com muita veemência um dos problemas que Corinto enfrentava também, que era justamente a imoralidade sexual. Nós citamos para os irmãos, e eu quero destacar aqui um fato histórico, voltando lá no início na nossa introdução, que quando havia uma peça de teatro e havia uma pessoa da cidade de Corinto nesta peça, se era homem, era o bêbado. Se era mulher, era prostituta. Então, isso estava implantado na cidade de Corinto. E, de certa forma, isso também penetrou na igreja. Penetrou no corpo de Cristo, na comunidade. E Paulo vem tratando sobre a imoralidade sexual. Até ele trata aqui de um caso de incesto, no capítulo 5, se você for observar. Amém? Depois você pode olhar isso com calma. Não se assuste com o que eu estou dizendo. É bíblico, está lá. Do verso 1 ao verso 13 do capítulo 5, Paulo vem tratando sobre isso.
filho que se dentou com a mulher do seu pai e assim por diante. Outro problema que Paulo encontra, e ele vem tratando disso, é sobre o casamento e o celibato, que ele vem tratando isso lá no capítulo 7. No capítulo 8, 9, 10 e 11, no verso 1, Paulo vem tratando sobre questões relacionadas à liberdade, que era um problema na igreja de Corinto, era a libertinagem. Viviam, estavam, faziam. A libertinagem estava sobre aquela igreja e Paulo vem tratando sobre a questão da liberdade. No verso 11, nós já citamos o culto cristão, que era um dos problemas da igreja de Corinto, era prestar um culto a Deus. Prestação do culto era um problema. Nós vamos observar, Paulo justamente trata do assunto da ceia, porque uns ceiavam, outros não ceiavam, um comia demais, outro não comia. Havia esta bagunça no culto. Um falava, outro gritava, outro dançava e assim por diante. Paulo vem tratando disso no capítulo 11. Eu coloquei aqui, e vocês vão observar depois, outro ponto, que é os dons espirituais. E eu quero destacar, não que os dons espirituais sejam um problema, mas a forma como eram usados e aplicados na igreja de Corinto trouxe-lhes problemas, trouxe contenda, trouxe divisão. Meu dom é melhor que o seu, o meu dom é maior do que o seu. E tudo isso se tratava de uma comunidade, de uma igreja. Tudo isso estava dentro da igreja aos Coríntios. Outro ponto que eu destaquei como um problema é que a igreja de Corinto já não tinha mais o amor verdadeiro. Paulo trata isso no capítulo 13. Profecias e línguas era outro problema que havia na igreja de Corinto. Se você for observar no capítulo 14, Paulo reserva todo o capítulo 14 para tratar desta questão. E no capítulo 15, justamente, Paulo vem tratando sobre sobre a ressurreição do passado, presente e futuro. Questões escatológicas que para a igreja de Corinto era difícil o entendimento. Paulo deixa ali 58 versículos, detalhes por detalhes, trazendo tudo isso para a igreja de Corinto. É claro, irmão, que a unidade da igreja despontou como um grande desafio para Paulo no trato como uma igreja cheia de carisma, mas com muita dificuldade no caráter. Era uma igreja que tinha ali suas dificuldades, pessoas, caráter duvidosos, seitas, divisões. Eu vou trazer nos nossos dias panelinhas. E isso prejudicou muito a igreja de Corinto e também prejudica até hoje muitas igrejas, o tal da panelinha. Eu sou do irmão, não concordo e assim por diante. O apóstolo Paulo decidiu redigir e reagir através desta carta de aconselhamento, se você for observar, didática, de uma forma amorosa, embora há textos pesados, mas Paulo ele chega a dizer: com amor vos escrevo esta carta, estas palavras. A carta termina com uma série final de recomendações, saudações dos que estão com ele na Acaia, capítulo 16. E parece que eu vejo, irmãos, e coloco os irmãos a pensar um pouco comigo, se Paulo fosse escrever uma epístola a uma igreja contemporânea nossa, comum dos dias de hoje, provavelmente, se repetiria muito do que Paulo escreveu aqui em 1 Coríntios. Porque o mundo daquela época, se você for observar, é muito parecido com o nosso. A igreja de Corinto é muito parecida com as nossas.
extremamente orgulhosa, opulenta, ansiosa pelo mundo, era a igreja de Corinto. Ansiosa pelo mundo. A epístola de Paulo à igreja de aos Coríntios nos proporciona duas valiosas contribuições. As explanações doutrinárias que Paulo vem tratando ao decorrer da carta, e também as exclamações pastorais dos temas discutidos, e ele traz muito forte a sua posição em relação aos problemas. Paulo, ele enfatiza muito isso, em relação aos problemas. Ele não fica, como nós vemos lá em Romanos 1, no último versículo, se desviando, de certa forma aceitando, não. Paulo, ele enfatiza a sua decepção. Ele trata com os irmãos. Eu quero ler 5:3 para os irmãos entenderem. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, aquilo que eu citei antes, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que a qual tal ato praticou, nós estamos falando lá do incesto, do abuso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Paulo não vem concordando. Irmãos, depois, se os irmãos tiverem tempo, durante a semana, sente um pouquinho. Pega este material que nós separamos aqui para os irmãos e debulha ele. Comece a estudar os pontos, os versículos, as referências, que os irmãos vão ver a profundidade que é em toda a Bíblia, na verdade, todo o contexto.